Os inquiridos com paralisia cerebral aparentam um nível de informação mais elevado sobre a existência de métodos anticoncepcionais, 100%, do que os inquiridos com outro tipo de deficiência, 97,2%. Tanto os indivíduos com paralisia cerebral, 100%, como os indivíduos com outras deficiências, 100%, estão informados no que diz respeito às doenças sexualmente transmissíveis. Tanto os indivíduos com paralisia cerebral, 100%, como os indivíduos com outras deficiências, 100%, estão informados no que diz respeito ao HIV. Os indivíduos com outro tipo de deficiência, que não a paralisia cerebral, estão melhores informados no que diz respeito à existência de métodos anticoncepcionais que evitam a gravidez, 97,2%, do que os indivíduos com paralisia cerebral, 9,2%, apesar desta diferença ser pouco significativa. Segunda parte, vida sexual. Tanto a maioria dos indivíduos com paralisia cerebral ou com outro tipo de deficiência, na ordem dos 85%, afirmaram já terem tido relações sexuais. Dos inquiridos com paralisia cerebral, 36% têm relações sexuais sempre que desejam, 21% afirmam terem um relacionamento sexual com frequência e apenas 14% dos inquiridos responderam nunca ou raramente terem um relacionamento sexual. Dos inquiridos com outro tipo de deficiência, 28% afirmam terem um relacionamento sexual sempre que o desejam. De todos os inquiridos, independentemente do tipo de deficiência que possuem, a maioria teve o seu primeiro relacionamento sexual com o namorado, 50% a 67%, apenas entre 14% e 17% afirmaram ter tido esta experiência com amigo. De acordo com os dados obtidos, podemos afirmar que, em indivíduos com menos de 18 anos portadores de paralisia cerebral, 50% afirmaram que tiveram o primeiro relacionamento sexual com um familiar, entre os 10-12 anos de idade, o que se revela muito preocupante e cria um segundo Dias, 2006. De acordo com os resultados obtidos, relativamente à questão da masturbação, os inquiridos portadores de paralisia cerebral, 64% afirmam estar mais familiarizados que os portadores de outro tipo de deficiência, ainda que a diferença de percentagem entre uns e outros não seja muito significativa. Quanto aos inquiridos com outro tipo de deficiência, 53% dos indivíduos iniciaram entre os 13-15 anos e 17% dos indivíduos iniciaram entre os 10-12 anos. Pode-se então concluir que a idade privilegiada para o início desta prática é entre os 13-15 anos. Relativamente à idade com que iniciam a prática da masturbação, dos indivíduos com paralisia cerebral, 36% afirmam que iniciaram a masturbação entre os 13-15 anos e 29% dos inquiridos responderam terem iniciado a masturbação antes dos 10 anos ou entre os 10-12 anos. Quanto à questão bastante pertinente da homossexualidade, aproximadamente 70% dos indivíduos, independente do tipo de deficiência que possuem, afirmam verem a homossexualidade como uma forma de sexualidade como outra qualquer. Apenas 14% dizem ser uma forma de sexualidade mais difícil de assumir pela pessoa com deficiência. A maioria dos indivíduos, independentemente do tipo de deficiência, afirmam nunca terem tido orientação médica sobre sexualidade, o que é confirmado por Loureiro, 1997. No que diz respeito à idade do primeiro relacionamento sexual, dos inquiridos com paralisia cerebral, 50% afirmam terem tido o seu primeiro relacionamento sexual aos 16-18 anos e apenas 7% dos inquiridos responderam terem tido o primeiro relacionamento sexual entre os 10-12 ou entre os 13-15 anos. Nos indivíduos com outro tipo de deficiência, 33% dos indivíduos afirmam terem tido o primeiro relacionamento sexual entre os 16-18 anos e apenas 3% dos indivíduos afirmam terem tido o primeiro relacionamento sexual entre os 22-25 anos. Quanto ao uso de métodos contraceptivos, 57% dos indivíduos com paralisia cerebral afirmam usar algum método contraceptivo e apenas 14% responderam não usar nenhum. Nos indivíduos portadores de outro tipo de deficiência, 42% afirmam utilizar algum tipo de método contraceptivo e 44% responderam de forma negativa, ou seja, pode afirmar-se que nestes indivíduos a falta de informação neste sentido é mais elevada. Terceira parte, vivência da sexualidade. Dos dados obtidos conclui-se que, independentemente do tipo de deficiência, a maior parte dos indivíduos afirmam que a sexualidade faz parte da vida da pessoa portadora de deficiência motora, confirmado também por Denari, 1992. Dos participantes com paralisia cerebral, 43% classificam a sua vivência sexual como suficiente.
28% como baixa ou muito baixa e 28% como elevada ou muito elevada. Relativamente aos portadores de outro tipo de deficiência, 36% classificam a sua vivência sexual como suficiente, 36% como baixa ou muito baixa e 28% como elevada ou muito elevada. Assim, não se verificam diferenças significativas no grau de satisfação relativamente à vivência sexual dos inquiridos, de acordo com o tipo de deficiência. Quanto aos aspectos que mais influenciam a forma como vivem a sexualidade, há a destacar, independentemente do tipo de deficiência, que a maioria afirma ser a própria autonomia o que mais influencia. A maioria dos participantes no presente estudo, independentemente do tipo de deficiência, referiram existir uma relação entre a sua vida sexual e a sua vida amorosa. Tanto em indivíduos portadores de paralisia cerebral ou de outro tipo de deficiência, a maioria deles já namorou alguma vez. Quanto à partilha de dúvidas/preocupações/satisfações sobre a sua vida sexual, dos portadores de paralisia cerebral, 64% não partilham as mesmas com ninguém e 21% com amigos. Relativamente aos inquiridos com outro tipo de deficiência, 47% também não partilham com ninguém e 36% partilham igualmente com amigos. A maioria dos inquiridos, independentemente do género e do tipo de deficiência, afirmaram nunca se ter sentido sexualmente abusados, o que nos revela dados muito positivos. Nesta análise, a questão pertinente, prende-se com a percentagem de indivíduos que revelam já terem sofrido abuso sexual pelo menos uma vez, 2 indivíduos portadores de paralisia cerebral e um portador de outro tipo de deficiência. Estes fatos são também confirmados por Strickler, 2001. Conclusões. Atualmente ainda existe um elevado número de pessoas portadoras de deficiência que não têm informação suficiente e adequada sobre o tema da sexualidade, nomeadamente indivíduos com outro tipo de deficiência, que não paralisia cerebral, entre os 19-25 anos. Como forma de combate a esta problemática, é necessário um maior esclarecimento, tanto nos centros de paralisia cerebral como nas instituições de saúde. No geral, independentemente do tipo de deficiência, todos demonstraram estar preparados para as alterações físicas que ocorrem no corpo, apesar de existir uma diferença pouco significativa que revela uma melhor aceitação destas alterações nos indivíduos portadores de paralisia cerebral. Relativamente à masturbação, a maioria dos indivíduos tanto com paralisia cerebral como com outras deficiências sabe o que é, mas metade deles não se costumam masturbar. Aqueles que afirmaram praticar a masturbação, começaram a fazê-lo entre os 13 e os 15 anos. Apenas 47% confirmam a utilização de métodos anticoncepcionais, sendo os indivíduos com paralisia cerebral os que possuem um nível de informação sobre este tema mais elevado. Aproximadamente 80% dos inquiridos mantêm relacionamentos sexuais com frequência, sempre que desejam. Apesar da diferença ser pouco significativa, são os portadores de paralisia cerebral que têm uma vida sexual mais ativa. Verificou-se nos inquiridos com paralisia cerebral a existência de casos em que existem relacionamentos sexuais entre o portador de deficiência e familiares. Mais de 50% dos inquiridos, tanto com paralisia cerebral como com outras deficiências, afirmaram nunca terem tido qualquer tipo de orientação médica sobre sexualidade, o que se revelou um fator importante neste questionário, na medida em que confirma a falta de sensibilização das famílias e dos técnicos que acompanham o deficiente motor para este tema. A maioria dos inquiridos classificam a sua vida sexual como suficiente. Apenas uma baixa percentagem se mostra realizado neste campo. Como tal, estes dados revelam que é necessário um maior esclarecimento e apoio aos portadores de deficiência no sentido de conhecerem técnicas ou métodos para poderem melhorar a sua vivência sexual. Apesar da falta de partilha sobre as dúvidas/preocupações/satisfações da vida sexual se verificar na maioria dos participantes deste estudo, verifica-se que é maior nos portadores de paralisia cerebral. 3 pessoas, no universo de 51, referiram já se terem sentido sexualmente abusadas. 2 indivíduos com paralisia cerebral e um com outro tipo de deficiência. Os resultados obtidos permitiram ampliar os conhecimentos sobre a forma como as pessoas portadoras da deficiência vivenciam a sua sexualidade e sobre os problemas que os mesmos enfrentam ao longo da sua vida. Limitações e dificuldades do estudo. A falta de trabalhos realizados sobre o tema objeto deste estudo. O reconhecimento de fragilidades na construção do próprio questionário, nomeadamente o tipo de respostas. A recolha de dados relativa a este tema que seria muito enriquecida simultaneamente com uma abordagem complementar qualitativa, através de entrevistas em determinados casos. Os portadores de deficiência são capazes de se expressar sexualmente,
com maior ou menor dificuldade, dependendo do grau de suas limitações. Cabe a cada indivíduo o direito de explorar, descobrir e experimentar a sexualidade de acordo com a sua realidade. Corte e Prumes, 2010. Muito obrigado pela vossa atenção.